Dino, ele foi sorteado, olha que notícia, foi sorteado como relator no STF do terceiro pedido de inquérito contra a Lulinha por tráfico de influência e hoje autorizou a Polícia Federal a abrir a investigação. E o inteiro. Quero falar do ministro Flávio Dino. O ministro Flávio Dino, ele foi sorteado, olha que notícia, foi sorteado como relator no STF do terceiro pedido de inquérito contra a Lulinha por tráfico de influência e hoje autorizou a Polícia Federal a abrir a investigação. Os dois pedidos anteriores foram distribuídos a André Mendonça, relator das investigações relacionadas às fraudes do INSS. Mendonça autorizou a abertura do primeiro inquérito para apurar a suposta atuação de Lulinha em negociações envolvendo a autorização da comercialização de cannabis medicinal em contrato ligado ao Ministério da Saúde e depois autorizou o segundo inquérito, que vai investigar a relação de Lulinha com uma empresa do setor de tecnologia que é suspeita de buscar contratos junto à Dataprev. Além de autorizar a Polícia Federal a abrir um terceiro inquérito contra a Lulinha, Flávio Dino também autorizou a abertura de um quarto inquérito, que envolve também o filho de Lula. Diferentemente das outras três apurações, Lulinha figura neste caso, vejam só, como vítima. Como vítima. Como vítima. É isso mesmo. Dino fez um lance, fez a finta, como dizem no futebol, autorizou a abertura de inquérito por tráfico de influência, um terceiro inquérito, mas também abriu um quarto, mas dessa vez com Lulinha como vítima, porque Dino atendeu um pedido da Polícia Federal para investigar vazamento de dados sigilosos relacionados ao inquérito da farra do INSS. Eu me pergunto, por que a Polícia Federal, em todos os inquéritos envolvendo o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e a loucademia do golpe, nunca jamais, em momento algum, cogitou em cogitar de pedir a apuração de vazamentos de dados sigilosos. Há inquéritos que nem Deus Todo-Poderoso sabia que existia. Como no caso de uma investigação que foi levada contra o pastor Silas Malafaia. E eu digo isso com muita tranquilidade e domínio do fato, porque goste você ou não do Silas, o Silas estava voltando de Portugal, vamos refrescar a memória, e quando ele chegou no aeroporto do Galeão, a Polícia Federal o abordou ali, dando um show, como o Lula gosta de dizer, pirotécnico, para apreender seus cadernos de estudo bíblico e o seu celular. E a coisa mais desgraçada desse dia foi que isso foi num dia de semana, no período da noite. Já era mais de 19 horas. Ao invés da Polícia Federal mandar o que foi apreendido para a área técnica periciar, e isso só aconteceria no dia seguinte, a Rede Globo de televisão teve acesso à íntegra de todas as conversas de WhatsApp do telefone do Silas Malafaia ainda naquela noite. Como é que eu sei disso? Eu sei disso porque, sendo eu amigo do Silas Malafaia, e conversando eu frequentemente com o Silas via WhatsApp, falando de diversos assuntos,
seja ele como fonte, seja ele como fonte opinadora ou fonte da notícia, e sendo ele como amigo meu, o que me permite fazer piadas com ele pelo WhatsApp, uma jornalista da Globo me liga 2 horas depois da apreensão pela Polícia Federal do celular do Silas, e ela me pergunta o que eu teria a dizer na qualidade de advogado do Silas Malafaia. Eu não advogo mais já faz anos, apesar de pagar a OAB. E existiu nessas conversas todas de WhatsApp com o Silas uma brincadeira em que ele falava que eu seria o advogado não remunerado dele para me encher o saco. E a jornalista da Globo tomou isso como verdade e ela me ligou para perguntar o que eu achava do inquérito na qualidade do Silas. Isso comprova que a Polícia Federal já vazou para a Rede Globo antes de mandar para a própria perícia. Só que aí não tem vazamento. Vamos falar de tantos vazamentos que existiram no caso do Mauro Cid, do próprio Jair Bolsonaro e de todas as pessoas enredadas nessa farsa da trama golpista. Farsa porque não houve devido processo legal. Isso me permite dizer com tranquilidade também o seguinte: independentemente de ter havido vontade de dar golpe ou não, não teve devido processo legal, então tudo é nulo. Agora, porque é o Lulinha, o Flávio Dino finge que é sério, admitindo a abertura de um terceiro inquérito em que ele é investigado, mas ao mesmo tempo coloca-o como vítima de vazamento dos inquéritos anteriores, buscando assim, talvez, anular os inquéritos que são relatados pelo André Mendonça. Bernardo, você como policial, como é que você vê esse movimento da Polícia Federal pedindo inquéritos ao próprio STF antes mesmo de fazer uma auditoria, uma sindicância interna? Tá certo isso que a Polícia Federal faz? Olha, Pavia, eu acho que não, né? O que a gente vê é o seguinte: são duas atuações, a gente vê a atuação de duas polícias federais. Uma PFL, né, conhecida como Polícia Federal do Lula, e a outra a Polícia Federal propriamente dita, né? Eles deveriam fazer o quê? Uma coisa que existe na lei, que é a verificação prévia de informação, né? Eles deviam angariar os indícios e tudo mais para depois tocar isso à frente. E não simplesmente abrir a tiracolo, né? A tiracolo não, de supetão, abrir uma investigação como essa. Agora, o que me causa espécie é justamente a disparidade entre um lado e outro, né? Por um lado, é sempre uma tendência de um direito penal, de uma persecução penal agressiva, e do outro lado é sempre um direito penal mais brando, um processo penal mais brando, e nem sempre é pautado na legalidade. Porque não tem... Terminou o vídeo, mas agora começa a parte que realmente importa: entender o que está acontecendo nos bastidores da política brasileira. Todos os dias, às 7h30 da noite, 19h30, eu entro ao vivo no canal do Metrópolis no YouTube para analisar os fatos do dia, os discursos, as decisões e os impactos de cada movimento em Brasília, com convidados especiais, debate e análise direta. Pavinato 7h30, ao vivo, no canal do Metrópolis no YouTube.